Já imaginou como seria mais fácil a nossa vida se a gente pudesse ler qualquer pessoa, qualquer uma, olhando apenas para a foto dela? E se eu te disser que isso é possível, como isso facilitaria a sua vida? O que você evitaria? O que você conquistaria mais rápido? Melhoraria seus relacionamentos? Você saberia lidar melhor com seus filhos? Alavancaria suas vendas? Conseguiria saber o que o seu cliente quer? Eu sou Marta Camei e se você ainda não acompanha meu trabalho, aproveita para se inscrever, deixar seu like e me seguir no Instagram, porque a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como é possível ler uma pessoa apenas olhando para a foto dela, mais precisamente para o formato de corpo que ela tem. Sim, o formato do seu corpo revela tudo sobre você. E eu não estou falando de linguagem corporal, daquela ensinada no livro, em que pelos gestos e microexpressões você entende a emoção ou a intenção de uma pessoa. Eu estou falando de algo muito mais profundo, que está gravado no seu rosto, na sua panturrilha grossa, na sua cintura fina e até naquela gordurinha que muita gente passa a vida lutando contra. Falando em gordurinha, você já reparou que as pessoas mais fofinhas, elas são sempre mais divertidas, mais comunicativas e carinhosas? Dá até vontade de dar um abraço apertado? E aquelas pessoas com o corpo escultural em formato de violão? São extremamente focadas em resultados, muito competitivas. Pois é, existe um motivo para isso e você vai entender nesse vídeo que não tem nada a ver com astrologia, perfil comportamental ou coisas místicas. O que eu vou te mostrar aqui é um conhecimento totalmente científico desenvolvido pelo médico psicanalista e cientista austríaco chamado Wilhelm Reich, que foi contemporâneo de Freud e que hoje é a minha referência nesse estudo. Nos seus atendimentos, o Reich começou a perceber que as pessoas com formatos de corpos parecidos agiam de forma parecida. Existiam padrões muito claros. Por exemplo, pessoas mais reservadas, que gostam de ficar mais na delas, assim. Ou elas eram muito magras e com a cabeça muito alongada, ou eram quadradas, fortes e com o bumbum para dentro. Já as pessoas que gostavam de ser o centro das atenções, ou elas eram mais fofinhas, ou elas tinham formato de corpo triângulo invertido ou um corpão violão. Ou os três ao mesmo tempo. E a partir dessas observações, ele percebeu que existem 5 tipos de mente que ele chamou de perfis de caráter, que formam 5 tipos de corpos. E você vai entender quais são eles aqui nesse vídeo. E o mais interessante é o motivo que vem lá da infância, que faz cada pessoa ter o formato de corpo e, consequentemente, o seu formato de mente. E é a partir desses motivos que as pessoas interpretam o mundo. É a partir desses motivos também que as pessoas têm determinados tipos de problema. E é conhecendo esses motivos que você vai conseguir resolver os seus problemas, além de evitar muitos outros. Mas que motivos são esses? O que faz uma pessoa ter determinado tipo de corpo e de mente? Você tem o tipo de corpo e de mente que você tem porque foi exatamente isso que você precisou para sobreviver até hoje. Seu corpo foi formado através de traumas que você sofreu na sua primeira infância e a intensidade que colocou em cada um deles. Eu vou explicar de um jeito mais simples. Todo ser humano tem 5 sensações básicas: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. O quanto você vivenciou cada uma delas em certas fases da sua vida é o que determinou o formato do seu corpo e o tipo de mente que você tem. E cada uma delas deu origem a cada um dos 5 tipos de corpos e mente que o Reich chamou de esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Mas calma, é importante deixar muito claro que essa nomenclatura não está relacionada à doença. Essa psicopatia não é aquela que mata, sangue frio, que a gente vê nos filmes. E o masoquista não é aquele que gosta de sentir dor a nível patológico. Esse é o nome que o Reich deu. E quando você entender a partir do formato do seu corpo qual foi a sensação básica que você sentiu com mais intensidade, você entende exatamente como você funciona, por que você funciona daquele jeito e por que você tem os problemas que você tem e principalmente como se livrar deles. Só de olhar para você, só de bater o olho na sua foto, eu já consigo dizer seu perfil predominante.
E com uma análise mais aprofundada, que não levam nem 15 minutos a partir do formato do seu corpo, sem que você precise me dizer nada, eu posso descrever exatamente como você funciona, por que você teve os problemas que teve até hoje e o melhor, como resolver cada um deles. Mas como eu não tô te vendo agora, eu vou te explicar cada um dos 5 traços de caráter. Vamos começar? O primeiro traço de caráter é o esquizoide. Ele foi moldado ainda durante a gestação, quando o bebê ainda estava na barriguinha da mamãe, até mais ou menos as primeiras semanas de vida. Naquele momento, se algo de ruim aconteceu com aquela mãe, como um trauma, um susto, um medo, a cada momento que ela sentia isso, o seu útero se contraía e diminuía o fluxo sanguíneo para lá. O bebê naquele momento sentia que aquele lugar ficava frio, o útero ficava duro, frio, desconfortável para aquele bebê. E cada vez que o bebê se mexia, a mamãe se lembrava que estava grávida. E assim o medo voltava. Se o medo voltava, o útero voltava a ficar duro, frio e desconfortável. E o bebê? O bebê passava a interpretar de forma inconsciente que se eu mexo, fica ruim. Se eu paro de mexer, fica confortável. Então, para ele, o melhor a fazer era se mexer o mínimo possível. E por isso, a maior dor de um esquizoide é a dor da rejeição. Se eu existo, fica ruim. Logo, estou sendo rejeitado. E assim, ele passou a viver no mundinho dentro da cabeça dele, a concentrar toda a energia para lá. Por isso que os esquizoides normalmente têm aquele formato de corpo magro, com as articulações aparentes e a cabeça maior desproporcional, mais ou menos como essa foto que você está vendo aí na tela. Pessoas com esse formato de corpo predominante são muito criativas, muito imaginativas. Elas são mais reservadas, gostam de se isolar e às vezes parecem que estão no mundo na lua. Claro, o mundo na cabeça dos esquizoides deve ser muito mais legal que o mundo real aqui fora. E eles são aqueles também que têm ideias geniais e que fazem algo que ninguém nunca fez. Mas o único problema é que, por medo da rejeição, eles muitas vezes deixam de mostrar suas ideias para o mundo. E se eu expor minha ideia e ela for rejeitada? Melhor eu ficar quieta no meu canto. Inclusive, os esquizoides adoram ficar quietos no canto. A maioria das pessoas que não tem esse formato de corpo tem dificuldade de acompanhar a genialidade e a quantidade de ideias que uma pessoa assim tem. E esse é outro desafio. Como são muitas ideias e todas são muito boas, ele acaba substituindo uma ideia genial por outra mais genial ainda, com muita facilidade. O segundo traço de caráter é o traço oral. Ele foi moldado na fase de amamentação. Naquela fase que o bebê começa a perceber que tem mãozinha, boquinha, coloca tudo na boca, o bebê chora. A mãe acha que é fome, dá de mamar. O bebê continua chorando. A mãe tenta fazer dormir, mas o que está incomodando é uma etiquetinha na roupa, por exemplo. Neste momento, o bebê não tem sua necessidade atendida, ele não se sente visto. E aí vem a dor principal desse traço, que é a dor do abandono. O corpo do oral é mais fofinho, mais arredondado, escorrido, como nessa imagem que está aparecendo aí na tela. Pessoas com esse formato de corpo predominante são muito sensíveis, são muito comunicativas, acolhedoras, elas gostam de encostar, de estar sempre rodeada de pessoas. O que mais traz problema para elas é o medo de abandonar ou serem abandonadas. Essas pessoas têm um desafio grande, que é nunca estar satisfeita com o que tem. Parece que está sempre faltando alguma coisa. E elas sentem um vazio enorme, que inclusive aparece no corpo, aqui no meio do peito. Essa parte ela fica mais afundada. Algumas são mais choronas, outras mais comunicativas, outras mais sensitivas. Tudo depende da estratégia que elas tiveram que usar no período da amamentação para lidar com o abandono que sentiram. O terceiro traço é o traço psicopata, que foi moldado naquela fase em que as crianças começam a fazer coisas bonitinhas e querer chamar atenção. Papai pediu para cantar uma música, a criança cantou, todo mundo aplaudiu. Essa criança pensa, se eu fizer algo legal, vou ter uma recompensa. Isso é bom. E assim ela passa a entender que só é amada quando ela faz algo para alguém. Digamos que é uma forma de manipulação. Para conseguir algo, nem que seja atenção, eu tenho que dar algo em troca. E essa é a maior dor de um psicopata, a manipulação. E na mente dela, se ela é assim, as outras pessoas também são. A partir daí, ela tenta se defender disso a todo custo. Ou seja, ela sempre vai ficar com o pé atrás pensando: qual a intenção de fulano com essa atitude?
São pessoas que têm um formato de corpo que é um triângulo invertido, tipo essa imagem que está aparecendo aí na tela. Pessoas com esse formato de corpo predominante, elas são negociadoras natas, muito articuladas e excelentes líderes. E o que mais impede de ter sucesso é o fato delas preferirem mandar do que fazer. Elas têm um medo enorme de ficar devendo algo para alguém. Então, se para fazer o que precisa ser feito, ela tiver que pedir ajuda para outra pessoa, ela prefere não fazer do que ficar devendo um favor que ela não sabe como vai ser cobrado. E como são excelentes vendedores das suas ideias e projetos, elas provavelmente já convenceram todo mundo do quanto aquela ideia ou projeto é incrível. Mas por esse medo de ficar devendo algo para alguém, elas acabam tendo dificuldade de efetivamente executar. O quarto traço é o masoquista. Ele foi moldado na fase de desfraude, quando a criança se sente humilhada por fazer suas necessidades nas calças ou até mesmo na fralda. De alguma maneira, ela aprende que precisa segurar o que tem dentro dela, porque quando sai, ela se sente humilhada. Então, essas pessoas acabam desenvolvendo um corpo mais quadrado, carrancudo, com o bumbum para dentro, como se estivessem realmente segurando o cocô, tipo essa pessoa aí da tela. Esse é o traço de caráter masoquista. Pessoas com esse formato predominante no corpo são metódicos, planejadores, gostam de fazer as coisas mais lentamente no tempo deles para evitar erros. São mais fechados, só falam sobre seus sentimentos com pessoas que eles confiam muito, apesar de ser extremamente sensíveis e leais. Eles têm uma força enorme para carregar o que for. E seu maior desafio é que, ao invés de usar essa força para realizar ações e projetos, elas usam essa força para carregar os problemas dos outros. Os masoquistas são os que têm mais dificuldade em dizer não. E o que os impede de realizar seus sonhos é justamente o medo de errar e de se sentirem humilhados de novo. Assim como foi no desfraude, por isso a maior dor é a da humilhação. E como o outro é sempre prioridade, eles acabam deixando seus projetos de lado para manter o projeto de alguém. O quinto e último traço é o rígido, que foi moldado na fase em que a criança começa a enxergar o mundo em pares. Nessa fase, as meninas se aproximam muito do pai e começam inconscientemente a competir com a mãe, enquanto os meninos se aproximam ainda mais da mãe e começam a competir com o pai. Essas crianças acabam percebendo que os pais são par e ela se sente excluída, traída e trocada. E essa é a maior dor do rígido, a dor da traição. O formato do corpo dessas pessoas é um formato tipo de um violão. Os corpos harmoniosos, naturalmente sedutores, tipo essa pessoa aqui. Pessoas com esse formato predominante no corpo são extremamente competitivas, proativas e muito executoras. E elas se cobram muito, querem ser perfeitas, justamente para não correr o risco de serem traídas ou trocadas. E esse tipo de pessoa tem sempre um plano B, uma segunda opção caso a primeira não dê certo. E tem muita dificuldade de se entregar tanto nos relacionamentos como nos negócios. Uma das coisas que mais impede esse tipo de pessoa de executar as coisas é ver que existem outras pessoas melhores do que elas. Porque quando elas sabem que vão perder, elas nem entram no jogo. Inventam desculpas, justificativas para nem precisar começar. E aí, com qual traço de caráter você mais se identificou? Comenta aqui! Mas a verdade é que ninguém é só um traço de caráter. Cada pessoa tem todos os 5 traços de caráter em proporções diferentes. E para saber quem você realmente é, existe uma ferramenta que mede exatamente a porcentagem que você tem de cada traço, dizendo com precisão quem você é, como você funciona, quais seus maiores medos, como eles te travam e por que eles te travam. Ao mesmo tempo, quais os melhores recursos que você desenvolveu para lidar com esses medos e que você só precisa aprender para ativar e conseguir superá-los. E agora eu quero que você me conte aqui nos comentários. Conseguiu se enxergar em um traço? Talvez em mais de um? Talvez em todos? Conseguiu lembrar de alguém